Continuação do assunto de aproximações numéricas. Continuação do assunto de aproximações numéricas. Vamos agora tratar da questão de arredondamento. Nós fazemos arredondamento de uma forma bastante comum, que é quando eu tenho, por exemplo, 1.23 e eu quero arredondar para 2 dígitos significativos, o 3 vai simplesmente sumir se ele for menor do que 5, e se eu tiver um número maior do que 5, como por exemplo 7, eu arredondaria isso para 1.28. Então, para baixo ou então para cima. Mas o que acontece quando eu tenho exatamente 5 aqui? Muita gente diz que isso deve ser arredondado para cima, mas a melhor forma de arredondar não é esta. É o que a gente chama round half to even. Round half to even significa quando tem um 5 aqui, por exemplo, você corta o 5 e faz com que este número aqui seja par. Portanto, 1.25 seria arredondado para 1.25 seria arredondado para 1.2. Mais 1.35, por exemplo, seria arredondado para 1.4, porque ao cortar o 5, eu quero que o 3 permaneça par, portanto, ele vai para 1.4. Isso é o que a gente chama arredondamento round half to even. E esse método é bastante usado pelos bancos, por exemplo, sistemas financeiros, porque tem a vantagem de não ter viés. Você vai ter tantas coisas arredondadas para cima quanto você terá arredondadas para baixo. Então não tem viés nem para baixo nem para cima. Os valores arredondados e os valores originais têm a mesma distribuição. Isso é a grande vantagem desse método e é o que deve ser usado. Tem um outro que é, como eu falei, muito usado, que é arredondar 5 sempre para cima. Não use este método. Alguns exemplos. 5.017 é arredondado para 0.52. 5.015 é arredondado para 5.02. 5.014 é arredondado para 5.01. 5.025 é arredondado para 5.02. Então você pode ver que deste valor até este valor eu terei 5.02. É como a gente falou antes, 5.02 é um número que significa algo entre 5.015 e 5.025, meia unidade para cima e para baixo do último dígito significativo. Vamos pegar um último exemplo de arredondamento. Se você tiver um número como 0.5.0.2.5.4.6.7.1.0.0.3.5, você arredonda isso para o quê? Se você quiser, por exemplo, 3 dígitos significativos, você teria 0 ou 5.0 e esse 2 agora, ele vai para que valor? Lembra que a regra é, o próximo é um 5, arredonda isso para par, portanto ele fica como 2. E muita gente vai dizer, professor, isso não está legal, porque aqui a gente tem coisa bastante maior do que 5, e portanto deveria ser arredondado aqui para 3. Mas isso está errado, porque você tem que lembrar que esses dígitos aqui são lixo. Isso aqui é lixo. Não sabemos que valores são esses. Não serve de nada isso. Nós só sabemos que o 5 aqui significa que eu estou bem na linha divisória entre arredondar para baixo ou para cima, e para não ter viés, você arredonda para que o número seja par. Portanto, este número aqui é arredondado para o número 5.02. Mais um assunto sobre acurácia. Alguns números têm acurácia infinita. Por exemplo, quando você fala de um contador, quando você diz que você conta as pessoas numa sala e tem 35 pessoas, qual é o número de dígitos significativos de um número que é um contador
exato. Isso é precisão infinita. É como se fosse 35.0000, é precisão infinita. Você pode escrever esse número ou sem casa decimal, ou então, às vezes, nós escrevemos 35 ponto sem nenhuma casa decimal à direita para dizer que é uma infinidade de casas decimais. Da mesma forma, quando você pega um número como π, por exemplo, quando você diz C, a circunferência de um círculo é 2πr. Essa constante 2, ela tem um número infinito de dígitos significativos. Π também tem um número infinito de dígitos significativos. Então, o número que você teria de dígitos significativos para C depende aqui apenas de R, porque 2π tem infinidade de precisão. Precisão infinita. Muito obrigado.